Olá galera, tudo bem? Eu vim gravar esse vídeo porque ontem eu compartilhei um post no Facebook, no meu perfil pessoal, que era um post falando sobre remédios. E ele contava uma historinha que de repente com 30 anos de idade você se via com depressão, ia no médico, ele receitava fluoxetina. Fluoxetina te tirava o sono, ia no médico, ele receitava Rivotril. E aí de repente você via que você estava engordando, ia no médico, ele receitava Sibutramina. E aí de repente você via que você estava com a pressão alta, e aí você também tomava remédio de pressão alta. E aí com seus 35 anos de idade você simplesmente estava gastando quase R$400 na farmácia. E com 40 anos de idade você se ligava que, apesar de todos esses anos tomando esse monte de remédio, você continuava depressivo e com os mesmos problemas. E aí, adivinha? Tomava mais remédio. O post, no final dele, ele fazia uma crítica ao mercado farmacêutico, que a gente sabe que circula muito dinheiro. Mas eu não compartilhei ele por causa da crítica. Eu compartilhei ele porque eu passei por esse processo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho depressão desde criança. E eu falo que eu tenho depressão porque depressão não é uma coisa que cura. Você fica um tempo bem, igual o dependente químico. O dependente químico, ele sempre vai ser dependente químico. Ele fica inúmeros anos limpo, mas basta uma vez ter recaída para ele voltar na estaca zero. A depressão é a mesma coisa. Você, de repente, ela volta e você começa tudo de novo. E que no meu caso, ela veio forte quando eu tinha 9 anos de idade, que inclusive eu não lembro o nome certo, mas existe um nome para isso que eu tive, que eu tirava fios de cabelo. Ficava o dia todo tirandinho, fiozinho por fiozinho mesmo. E isso era inconsciente. Até que um belo dia eu acordei com uma roda aqui na frente, com muita falha de cabelo. E aí meus pais finalmente perceberam que tinha alguma coisa muito errada. E aí o médico que disse que era depressão. Então desde muito cedo eu fiz acompanhamento psicológico. E mais recente, uns anos atrás, eu tive que tomar remédio. E não foi uma vez só. Eu comecei e parei de tomar remédio inúmeras vezes. E foi exatamente igual o post. Eu comecei com a fluoxetina, e aí fui pro Rivotril, e aí tomei Sibutramina, e cheguei até a fazer o exame MAPA, que é aquele exame que você fica 24 horas com a maquininha de pressão medindo sua pressão, mas graças a Deus não tenho pressão alta. Então assim, eu compartilhei aquele post porque eu me identifiquei com ele. E a minha crítica não é sobre o mercado farmacêutico, porque a gente precisa dele. Minha crítica é justamente esse ciclo vicioso que a gente fica de tomar remédio e aí ele gera efeitos colaterais e a gente toma outro remédio. E aí gera outros efeitos colaterais e a gente toma outro remédio. E acaba não tratando a causa, só o efeito. E foi nesse ciclo que eu me encontrei na terapia holística. Que eu entrava nesse ciclo de, pelo amor de Deus, eu não quero mais tomar remédio porque me faz mal. E aí eu começava a parar de tomar o remédio. E
E aí, de repente, eu ia no médico e engordava tudo de novo, por exemplo, no caso da sibutramina. E aí o médico olhava e falava: Marcela, você não vai conseguir sem remédio. E aí eu falava: caralho, não vou conseguir sem remédio. E aí voltava a tomar remédio, mas não me tratava. E aí foi quando eu decidi procurar terapia holística, porque era a única coisa que eu não tinha feito ainda. E me apaixonei e me tornei uma terapeuta holística. Mas foi um estudo muito profundo sobre mim mesmo. Então hoje eu sei quando eu estou em crise, eu sei quando eu estou ansiosa, eu sei quando eu estou desanimada fora do normal. E eu tenho controle sobre isso. Eu uso a terapia holística a meu favor, mas até mesmo como terapeuta holística eu preciso de remédios, tem hora. Faz um tempo que eu estou sem medicamentos. Eu tenho lidado muito bem com a aromaterapia e com florais. E para dormir, ao invés do Rivotril, eu tomo a melatonina. E tem funcionado para mim desse jeito. Mas inúmeras vezes eu precisei de remédio. E tá tudo bem. O que eu quero chamar atenção para este vídeo é falar que a gente precisa de todos os meios. A gente precisa da medicina tradicional. A gente precisa do psicólogo. E a gente precisa da terapia natural. A gente não vai tratar, por exemplo, uma infecção urinária com reiki. A gente precisa do antibiótico. A gente precisa do médico. Mas também tem casos de depressão e ansiedade que a terapia holística também não vai dar conta. E eu sempre falo que eu não sou psicóloga. Inclusive tem uma parceira psicóloga de Matão que atende no meu espaço, que a gente se dá esse suporte. Tem coisa que eu não vou saber lidar. Então, não fique achando que você soluciona todos os seus problemas com uma coisa só. Não adianta você se medicar e não fazer terapia. E às vezes não adianta você achar que você vai resolver um problema físico, que pode sim ser decorrente de um problema emocional, só com medicina natural. A gente tem que parar de achar que somos concorrentes. Não somos. A gente precisa um do outro. A gente precisa se unir. Não adianta ficar nesse joguinho de e uma coisa funciona para um e outra coisa funciona para outro. Não. Tudo funciona para todo mundo. A gente só tem que se permitir conhecer e se conhecer. Então esse vídeo é mais para chamar atenção mesmo. Dizer que tomar antidepressivo ou ansiolítico não é nenhuma vergonha. Às vezes a gente precisa dele sim. Mas vá num terapeuta. Procura se equilibrar. Procura dar um suporte pro problema real e não pros sintomas dele. E procura um psicólogo. Quem dera se todo mundo fizesse terapia. Acho que é isso. Vamos se unir, vamos se conhecer, vamos se aprofundar mais e desengavetar coisas e esvaziar xícaras, ao invés de encher cada vez mais, cheio de novos sintomas decorrentes de medicamentos que podem ser, sim, desnecessário conforme o tempo, tá bom? Beijos, qualquer coisa, me mandem mensagem.